Plutão faz uma revolução em torno do Sol de 250 anos. E quando transita por Sagitário, Capricórnio e Aquário, promove mudanças significativas na concepção, na forma e na efetivação da transformação das estruturas sociais de maneira radical. Sagitário corresponde às ideias e aos ideais, enquanto concepções de valores. Capricórnio envolve as formas de estrutura, criando as condições para que se construa aquilo que foi idealizado, enquanto Aquário corresponde à efetivação da estrutura concebida, fazendo-se impactar em processos de mudanças por rupturas. Da última vez que Plutão passou por esses signos, há 250 anos, ele deixou sua marca, primeiro com o surgimento do ideal do iluminismo em Sagitário, de 1748 a 1762, com a estruturação de seu ideário em Capricórnio, de 1762 a 1778, pelas obras de Voltaire, Kant, Diderot, Rousseau, Montesquieu, por exemplo, mas que foi levado à concretização em Aquário, que se deu entre 1778 a 1797, com a Revolução Americana e sua independência em 1776 e o início da Revolução Francesa, com a queda da Bastilha em 1789, promovendo mudanças radicais das formas de governo. Você poderá argumentar se isso não seria uma coincidência, mas façamos um outro exercício analisando a passagem de Plutão há 500 anos, iniciando em 1502 e indo até 1552, ocasião em que se consolidou o humanismo, cultivado pelo Renascimento e fundamentado nos conceitos da Antiguidade Clássica. Nesta época, além dos valores centrados no homem, surgiu a Era das Navegações e dos descobrimentos do Mundo Novo, resgatando o conhecimento de que a Terra era esférica e não plana, a qual atemorizava os navegadores. Isso levou a importantes quebras de paradigmas, desconstruindo conceitos até então tidos como verdades absolutas. Este momento também marca a reforma de Lutero pela publicação das 95 Teses em 1517, seguido por Calvino com a reforma na França e com a instituição da Igreja Anglicana, que renunciou à autoridade papal em 1534. Tudo isso impulsionado pela prensa de Gutenberg, que disseminou a mensagem pelos livros, a levar a uma revolução cultural. Em ciclos anteriores da passagem de Plutão por esses setores do zodíaco, em 1256 a 1302, temos a Carta Magna dando início à formação da Inglaterra, de 1010 a 1063, marcando o início da Baixa Idade Média com a burguesia e o feudalismo, assim como nos períodos antecedentes, que também marcaram o início da Alta Idade Média com a queda do Império Romano em 476, cujas consequências avançaram pelo século seguinte. Esse mesmo ciclo está em processo atualmente, com Plutão tendo transitado em Sagitário, o que se deu entre 1995 e 2008, e agora, terminando seu trânsito por Capricórnio em março de 2023, apesar de ter alguns movimentos retrógrados, ele entra em Aquário, permanecendo aí até 2043. Existe um outro fato que faz com que essa passagem de Plutão seja mais impactante, pois é a última que ele transita por esses signos na Era de Peixes, de forma que estamos também em transição de eras. Isso faz com que sua ação seja muito mais relevante em termos de mudanças promovidas, fazendo com que os paradigmas sejam muito mais transformadores do que em outras passagens.
É da natureza dos corpos biológicos a divisão e multiplicação celular como forma de manter o corpo em condições saudáveis, ou seja, é feita uma renovação constante. Quando se fala de corpo biológico, o mesmo princípio se aplica ao nosso próprio planeta, ou mesmo para qualquer outro sistema, como os sociais, pois eles são orgânicos. Esse processo, no entanto, em determinados momentos e em certas condições, sofre alterações de modo a fazer com que haja uma multiplicação celular desordenada, levando a tumores cancerígenos. Isso também está associado à entropia, que é a medida pelo grau de dispersão de energia que conduz à desordem e desintegração, sendo esta uma lei natural de todas as formas que caminham para a desorganização e morte. Plutão rege tanto os tumores como todos os processos de dissolução. Buckfiller, arquiteto, inventor e visionário, em 1982 lançou o livro Caminho Crítico, que trata, entre outras coisas, da curva do crescimento do conhecimento. Ele diz que a partir do ano 1 depois de Cristo, o conhecimento levou 1500 anos para dobrar pela primeira vez, que isso marcou o humanismo, o renascimento, a reforma, a prensa, os livros e a disseminação do conhecimento humano. A segunda vez que o conhecimento dobrou foi em 1750, com o iluminismo, com os livros e a disseminação maior do conhecimento científico. O ritmo foi se acelerando de forma que em 1900 o conhecimento humano dobrava aproximadamente a cada 100 anos e no final da Segunda Guerra Mundial passou a dobrar a cada 25 anos. Depois se estimou que nas últimas 3 décadas o conhecimento passaria a dobrar a cada 10 anos e em seguida a cada ano. Havia uma previsão para que a partir de 2021 o conhecimento passaria a ser dobrado a cada dia, entrando em uma escala frenética de interação. Quanto maior for a interação, maior será a mudança. E mudança traz a percepção da aceleração do tempo. Quanto menor a interação, menor será a mudança. Na Idade Média, por exemplo, quase não havia interação, o que gerou a lentidão na disseminação do conhecimento. Por exemplo, um alimento colocado no freezer não deteriora, mas se for submetido à interação com calor, não resistirá. O mesmo acontece entre o tempo e o acúmulo do conhecimento, que impacta numa aceleração subjetiva do tempo. E atualmente não precisamos estar muito atentos para perceber que o tempo se acelerou imensamente. Então, observa-se que esses períodos são marcados por disseminação da informação, através dos livros e agora por difusão da informação por meio eletrônico. O que se observa é que esta difusão da informação por meio eletrônico está a promover uma grande revolução cultural. A década de 90, quando Plutão esteve em Sagitário, foi marcada pela expansão da internet, quando surgiram vários navegadores como o Explorer da Microsoft e o Netscape Navigator, fazendo com que surgissem inúmeros provedores de acesso e portais de serviços online, o que acelerou a disseminação massiva da informação, com o acesso geral a informações sobre todos os acontecimentos do mundo em tempo real, o que foi consolidado no decorrer dos anos seguintes. Isto foi o início de uma nova revolução cultural, na medida em que as barreiras seriam quebradas, diferentemente das rupturas culturais anteriores, como no caso do humanismo e do iluminismo, mas que agora são de natureza tecnológica, muito mais poderosa em termos de impactos de mudança.
Mudanças de natureza filosófica moldam o pensamento, nutrem valores que irão ditar comportamentos humanos, normalmente adicionando um caráter evolutivo de melhorias sociais. No entanto, quando se fala do uso da tecnologia, não necessariamente representarão melhorias para a sociedade, pois podem ser usadas tanto para o bem como para o mal. A função construtiva ou destrutiva depende do caráter de quem as usa, norteado pelos interesses dos agentes disseminadores da informação, que na sua grande maioria utiliza meios subliminares influenciando decisões e outras formas para moldar comportamentos. Qualquer modelo orgânico se desenvolve em ciclos, com a fase de nascimento, crescimento, a do apogeu, maturação, e a do declínio, morte, fazendo a preparação para o início de um novo ciclo de similar natureza. No entanto, pela dinâmica das mudanças, os dois ciclos coexistem por um tempo, de modo a existirem duas tendências antagônicas, pois a cultura do modelo anterior resiste em ceder às mudanças, enquanto o modelo novo aspira por vitalidade e renovação, a contestar o velho. Dentro dessa dicotomia ocorre o ponto de ruptura, dentro de uma faixa temporal na qual estamos inseridos neste exato momento. Estamos vivendo o confronto entre essas duas tendências. No entanto, pela dinâmica da interação intensificada pela velocidade da informação, nem sempre temos condições de discernir o que é o que, quem é quem, pois o certo virou errado e o errado virou certo, com valores invertidos e confusões estabelecidas, pois muito do que se considera velho são valores eternos, que sempre serão modernos. Assim, muitos sonhos são perdidos e pesadelos exaltados. Entramos em uma ciranda enlouquecida de informações e contra-informações. Abraçamos ideologias e levantamos bandeiras equivocadas na busca de uma liberdade que aprisiona. Procuramos a segurança pelo acúmulo de bens que nos levam a inseguranças. Afastamos da essência e vivemos da aparência, movidos por modas ditadas pela força da manipulação. Dentro desse processo acelerado, a cada dia surgem notícias verdadeiras ou falsas, fazendo com que fiquemos à mercê do que é transmitido, segundo a conveniência de quem as divulga. Hoje, a mentira usa roupas da verdade. Isso faz com que as pessoas se recusem a ver a verdade nua e crua, pois ela incomoda. O resultado que estamos a viver neste exato momento é o grande conflito de polarização planetária, em que a revolução cultural se tornou uma revolução espiritual, pois envolve aspectos de segurança à própria continuidade da vida no planeta, ao menos como a conhecemos. O domínio das altas tecnologias e de conhecimentos que adentram a esfera atômica, como a fissão e fusão nucleares, e eventual controle da partícula essencial, o mapeamento da sequência do genoma, o domínio do espaço e sua utilização como meio militar estratégico, entre outros, descortinando os segredos do universo, o que também colocam questões éticas quanto ao uso de um poder que levará à divisão das eras, tanto construtivo como destrutivo. A mudança virá, restando saber como será realizada, podendo haver dois cenários. O primeiro,
centrado no egoísmo humano, onde se busca a reafirmação do modelo em exaustão. O segundo está a depender da consciência e regeneração humana. Façamos a nossa escolha.